Bom dia, meus irmãos. Como foi dito, nós estamos chegando ao fim da nossa série de estudos na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Daniel estranhou ali atrás que o texto era mais longo hoje, de 7 a 18. Mas não é porque faltou domingo não, é porque é a saudação final mesmo, tá? Da epístola. Então nós vamos considerar esse texto que foi lido, não vamos reler o texto todo agora, mas posteriormente vamos dar alguns destaques aqui. Como estamos chegando na última série, na última mensagem da série, no último devocional dessa série, eu quero rapidamente fazer alguns destaques e relembrar algumas coisas para os irmãos. Mas antes disso, eu quero que você reflita sobre o tema que nós vamos abordar hoje, tá? Então, para começar essa reflexão, introduzirmos a nosso devocional, quero que você pense aqui o seguinte: quem aqui já teve aquele colega de classe, seja na faculdade, na escola, talvez no seminário, né, que adorava trabalho em grupo, mas ele adorava por quê? Porque ele não fazia nada para ajudar. Ele só se encostava nos outros e recebia a nota pelo esforço dos outros. Quem aqui já passou por isso? Não eram vocês não, essa pessoa, né? Não, tá bom. Ou o contrário disso. Quem já teve aquele amigo, ou é assim, aquela pessoa que detesta trabalho em grupo. Ele prefere fazer tudo sozinho. Prefere ter mais trabalho do que dividir o trabalho com outras pessoas. Seja por querer estar no controle da situação, seja por querer fazer do jeito dele, mas ele prefere fazer sozinho, ter mais trabalho do que fazer com os outros. Já aconteceu isso com você? Muito bem. Nossa reflexão hoje, pode colocar, por favor, Heron? Esse é o tema da carta que nós estamos abordando durante todo o ano, mas nós vamos falar hoje sobre trabalho em equipe. E o que nós queremos mostrar é que Deus formou a igreja para cooperarmos uns com os outros, visando o progresso do Evangelho de Cristo. E nós chegamos nessa parte final da carta, onde diversos nomes, muitos deles desconhecidos a nós, nos são apresentados, mas Paulo apresenta a sua equipe de cooperadores. E ele traz saudação dessas pessoas à igreja em Colossos, e ele traz elogios para pessoas lá na igreja em Colossos, todos esses que de alguma forma estão cooperando com o progresso do evangelho. Então Paulo conclui a sua carta com essas saudações, com essas bênçãos finais, com essas exortações finais, destacando 10 nomes que nós vamos ver hoje. 10 pessoas que de alguma forma estavam envolvidas de diversas maneiras na multiforme sabedoria de Deus, nos diversos dons, nas diversas capacitações e disposições dessas pessoas para servir a igreja, e serviram como fundamento, como auxílio para a expansão do evangelho de Cristo através daquilo que elas faziam. Algumas dessas coisas simples, como nós vamos ver, algumas talvez um pouco mais complexas, mas que todas elas estavam cooperando para o progresso do evangelho de Cristo em meio aos colossenses, em meio à cidade de Colossos ali. Então nós vamos ver isso, a importância desses ministérios, a importância da vida dessas pessoas e como Paulo conclui dando esse destaque. Mas para relembrarmos o que nós temos visto até aqui, nós não podemos perder de mente algumas perspectivas da carta de Paulo aos Colossenses. A primeira delas, que nós estamos lidando durante todo o ano, é que, e é o tema da nossa reflexão, que Paulo combate um falso ensino, uma heresia que estava sendo implantada, ensinada na cidade de Colossos, na igreja ali aos Colossenses, e ele faz isso ao destacar que Cristo é supremo, Senhor suficiente. Então é isso que nós estamos vendo. Como Paulo combate esse falso ensino, é o propósito dele na sua carta, combater isso promovendo uma dedicação exclusiva a Cristo, demonstrando sua suficiência, sua supremacia como Senhor e cabeça da igreja. Então a ideia aqui que nós temos visto durante todo esse estudo é que esse falso ensino, essa heresia era combatida destacando a pessoa, o caráter e a posição da pessoa de Cristo, do Senhor Jesus Cristo.
Então Cristo é supremo, ele é o foco de todo o escrito paulino aqui. Todo o foco da carta volta a Cristo. Tem a sua atenção em Cristo. E é por meio dele que nós crescemos, é por meio dele que nós somos edificados, é por meio dele que o falso ensino é combatido, é por meio dele que nós vivemos, adoramos, fazemos tudo na vida. E Paulo está colocando isso insistentemente nessa carta, mostrando que a forma de lidar com esse falso ensino é com uma dedicação exclusiva a Cristo, com uma vida totalmente dedicada a Cristo. E nós vemos isso no decorrer da carta, e eu quero só te situar agora. Nós começamos lá no capítulo 1, com a introdução, saudação e a oração de Paulo, que revisamos recentemente quando Paulo fala sobre oração, nos versículos 2 a 4 do capítulo 4. Paulo ora, primeiro louvando pela fé dos colossenses, e depois pedindo pelo crescimento deles em Cristo. Então nós falamos sobre oração de gratidão, nós falamos sobre oração de louvor, sobre petição, e essa petição voltada para o crescimento espiritual, para uma vida de adoração ao Senhor, é o que Paulo faz logo na introdução da sua carta. E depois ele já entra no tema que vai percorrer toda a carta, que é a apresentação da supremacia de Cristo. Isso a partir do capítulo 15 do capítulo 1, versículo 15 do capítulo 1, até o capítulo 2, versículo 7, e ele apresenta isso na criação, na igreja, na reconciliação, na salvação e no ministério do próprio apóstolo. Então, a supremacia de Cristo em todas essas áreas. Tá? Eu vou passar isso rapidamente, esse esboço. Se você quiser, não tem ainda, eu posso enviar depois, tá bom? Porque estamos só revisando agora esse processo. Depois de apresentar isso, Paulo vai para aquela parte da carta em que ele combate o falso ensino. Ele defende essa supremacia e suficiência de Cristo contra a falsa filosofia, contra o legalismo, contra o louvor aos anjos e contra o ascetismo. Vários elementos dessa heresia que estava surgindo na cidade, na igreja de Colossos, e que Paulo vai combatendo um a um, mostrando que Cristo é superior, é suficiente, é supremo sobre todos esses falsos ensinos. A filosofia grega que estava sendo juntada ali nessa heresia, que colocava essas pessoas como detentoras do conhecimento e da sabedoria, é combatida por meio de Cristo, a verdadeira sabedoria. O legalismo, as regras como meio de alcançar salvação ou santificação, também são combatidas através de Cristo, que promove santificação no seu povo. O louvor aos anjos, que essa heresia ensinava, que tinha que adorar os anjos para ter acesso a Deus. Paulo mostra que Cristo é o único mediador que dá acesso a Deus e não os anjos. E o ascetismo, aquela ideia da privação e até do sofrimento para conseguir chegar até Deus, Paulo mostra que é Cristo que nos leva a Deus, inclusive através do seu sacrifício. Então Paulo vai defendendo isso, Cristo como supremo, como suficiente, e ao mesmo tempo combatendo esse falso ensino. E depois chega na parte aplicativa da carta, que é o que nós temos visto até aqui, que é a supremacia evidenciada na vida, ou exigida na vida cristã. Os imperativos, as ordens da carta estão nessa seção, onde Paulo começa a mostrar que nós morremos para a antiga vida, vivemos um novo homem ressuscitados com Cristo e agora devemos fazer uma série de coisas. Nos revestir, devemos amar, devemos viver na família de uma forma diferente, o evangelho atingindo todas as áreas da vida por causa da supremacia de Cristo. Então, em relação a Cristo, em relação à igreja local, à família, ao trabalho e à sociedade não cristã. Foi nesse ponto que nós paramos, no último estudo, onde nós falamos, inclusive, desse testemunho com relação aos que são de fora, né, a sociedade não cristã. Em tudo isso, Paulo vai demonstrando essa supremacia de Cristo. E agora ele chega à parte final do livro, que é a sua conclusão. Depois de apresentar todo o conteúdo em si, ele conclui. Ele conclui como? Apresentando os companheiros, dando saudações, exortações e bênçãos finais. E é isso que nós vamos ver hoje nesse último texto, que nós chegamos até aqui. Isso era só para te relembrar e te situar naquilo que nós estamos fazendo agora. Paulo está concluindo, chegando à parte final, e agora lista esses nomes aí, desconhecidos, que muitas vezes são negligenciados e esquecidos. Nós gostamos e admiramos o apóstolo Paulo, mas nós sabemos quem é Aristarco, quem é Arquipo, e todos esses nomes que Paulo vai listando, que geralmente
Simplesmente nós nos focamos com o ator principal. É como aquela parte do filme, os créditos, né? Sobem vários nomes desconhecidos e nós estamos desatentos a esses nomes. Quando ficamos lá é porque esperamos uma cena pós-crédito devido ao mundo Marvel, né? Em que você fica lá esperando para ver se vai ter mais alguma coisa depois. Mas nós não nos atentamos a esses colaboradores e pessoas que são fundamentais na obra ou no filme. Nós gostamos de olhar o ator principal. Nós admiramos Paulo, mas Paulo faz questão aqui, no final da sua carta, de dar as suas saudações, de elogiar pessoas que estão cooperando com ele no progresso do Evangelho, mostrando que ele não é alguém que age sozinho na obra. Não existe carreira solo no Evangelho. Todos nós precisamos uns dos outros. E é por isso que Deus nos dá dons e nos forma como igreja. E Paulo destaca isso no seu final, ao destacar esses 10 nomes. E nós queremos passar por eles rapidamente agora, na nossa reflexão. Então vamos lá. O primeiro nome que aparece está lá no versículo 7, e o 7 e 8, na verdade, que é Tíquico. O texto diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Quem é Tíquico? Qual que é a função desse homem? O que ele está fazendo aqui? Está pegando a carta do apóstolo Paulo e levando até a igreja. Ele é um mensageiro. Não existiam correios naquela época, né? Como nós entendemos hoje, pelo menos. Existiam pessoas que levavam e não era tão fácil isso. Tá? Tíquico não poderia pegar seu carro numa boa autoestrada a 80 e 100 km por hora e levar a carta até Colossos. Não. Era um trabalho pesado, era uma viagem longa. Paulo estava em Roma aqui, preso em Roma. E ele tinha que ir até Colossos, uma viagem longa. E esse homem era o responsável em levar informações de Paulo até a igreja e depois trazer informações da igreja até o apóstolo Paulo. Você pensa assim, nossa, mas isso é um trabalho muito simples. Simplesmente levar informação. Mas olha os adjetivos que Paulo vai dando desse homem na carta aqui. Ele é colocado como irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. Ele é uma pessoa, ele é um cristão fiel, ele é um servo fiel. A palavra ministro aqui novamente volta àquela palavra que Paulo já usou para ele mesmo, diácono. É um servo, alguém que está servindo, não no título, no cargo de diácono como nós conhecemos hoje, mas alguém que está servindo a igreja, e um conservo, um servo junto com Paulo no Senhor. É alguém que está trabalhando na obra do Senhor. E tem um papel fundamental nesse processo aqui. Imagine se Paulo trabalhasse sozinho. Quem levaria a carta? Com Paulo preso. Quem iria encorajar aqueles irmãos? Por isso que Paulo fala desse homem. E recomenda esse homem à igreja. Ele é um amado irmão. Ele é um fiel ministro. Ele é um conservo no Senhor. E ele vai levar informações até vocês. Vai trazer informações de vocês. Para que vocês sejam alentados no vosso coração. Encorajados, animados, fortalecidos na fé de vocês. O primeiro destaque que Paulo dá é para esse homem, que é um mensageiro fiel. É alguém que está cumprindo o seu papel no Evangelho ao transmitir, ao ser fiel no trabalho que ele recebeu, de transmitir, de levar essa palavra aos colossenses, porque eles precisavam desse encorajamento. E Paulo também precisava saber informações da igreja, do que estava acontecendo lá. Então Tíquico, ele cumpre esse papel como mensageiro fiel. O segundo nome que nos aparece na carta é Onésimo. Onésimo, no versículo 9, diz: em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então, Onésimo, você deve já lembrar desse nome. Né? Cadê o João Neto? Está ali. Nosso seminarista João Neto pregou na Epístola a Filemão. Né?
Ano passado? Acho que foi ano passado. Começo do ano passado. E Onésimo é o mesmo Onésimo desta carta a Filemon. Era um escravo que havia fugido do seu senhor, que é Filemon, e nessa fuga, um escravo que havia deserdado seu senhor, ele foge para uns lugares mais distantes, onde tem mais gente, que seria difícil encontrá-lo, ele vai para Roma. E aí em Roma, ele conhece o apóstolo Paulo. E aí o Senhor age na vida dele, ele é convertido ao Senhor, e agora ele vai voltar para o seu Senhor. E Paulo manda 2 cartas. Uma para a igreja em Colossos, como Onésimo agora, como alguém útil no evangelho. Esse é o significado do nome dele, inclusive, útil. Um escravo útil, agora como alguém que tem uma utilidade, e uma carta para Filemão, para recebê-lo de volta. Porque Filemão, como o Senhor, poderia até matá-lo se quisesse, por ele ter fugido. Mas agora para recebê-lo como alguém que está cooperando no evangelho, como alguém que foi transformado, foi perdoado e que agora é útil na obra do Senhor. Então Onésimo volta junto para essa comunidade, para essa igreja em Colossos, da qual Filemão fazia parte, provavelmente. E aí ele volta com essa carta pessoal a Filemão e com essa carta para a igreja, de Onésimo como um colaborador, como um cooperador de Paulo, que foi salvo por meio do ministério do apóstolo Paulo e que agora tem cooperado, também trazendo informações, também voltando até a igreja. Ele era do meio deles, é o que a carta diz. As pessoas conheciam, e talvez se Paulo não escreve algo aqui, tanto na carta a Filemão quanto na carta aos Colossenses sobre Onésimo, ele não seria bem recebido nessa comunidade, nessa igreja. Ele foi alguém que fugiu, que abandonou o seu Senhor, e isso era visto com muitos maus olhos. Mas agora Paulo chama ao seu Senhor e a sua igreja a perdoar esse homem e a entendê-lo como um cooperador do evangelho. O terceiro nome que nós temos no versículo 10 é Aristarco, que nós colocamos aqui como um companheiro nas lutas. Aristarco ele é apresentado em outras passagens no livro de Atos, como um companheiro de Paulo. Nós não vamos para as passagens por causa do nosso tempo, mas se você quiser marcar em Atos 19, versículo 29, em Atos 20, versículo 4, em Atos 27, versículo 2, Aristarco está lá com Paulo. Ele é um companheiro das viagens missionárias de Paulo e ele está presente nos momentos mais difíceis. Ele está presente na revolta em Éfeso, quando a cidade se vira contra o apóstolo e ele é preso, inclusive lá. Ele está presente na tempestade indo para Roma, quando o navio que Paulo está indo se despedaça, eles vão parar na ilha de Malta. E ele está presente agora na prisão com Paulo em Roma. Ele é um companheiro de Paulo, prisioneiro comigo. No versículo 10 é o que é dito. Aristarco é um companheiro nos momentos difíceis, nas lutas, nas perseguições. Alguém que está pregando o evangelho junto com Paulo, que está sendo um companheiro de viagem em meio às lutas do ministério do apóstolo Paulo, para que o evangelho progrida. Todos nós precisamos de companheiros fiéis. Mas não estamos pensando aqui apenas em companheiros fiéis para compartilhar a vida, mas companheiros fiéis em meio às lutas que nos incentivam, que nos encorajam a progredir na nossa vida, na nossa luta cristã e na proclamação do Evangelho de Cristo. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado para nos encorajar, para seguirmos firmes no ministério que o Senhor nos deu, de sermos testemunhas do Senhor, de vivermos nessa sociedade corrupta, de maneira que Cristo seja adorado, de maneira que testemunhemos de Cristo no nosso dia a dia. E Paulo destaca esse homem Aristarco, um prisioneiro com ele, um companheiro em meio às lutas. Depois Paulo fala de Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se for ele ter convosco, acolhei. Marcos, descrito como o primo de Barnabé aqui, é o escritor do segundo evangelho, João Marcos. Ele já teve contato com Paulo. O contato inicial com Paulo não foi muito bom. Obrigado, né? Porque Marcos, logo na primeira viagem missionária, o que ele faz? Ele abandona. Isso está lá em Atos capítulo 13.
Ele está com Paulo e Barnabé na viagem missionária, e aí, por algum motivo que o texto não nos relata, ele vai embora, ele se torna um desertor. Ele desiste da viagem missionária, ele desiste da missão. Tanto é que, no segundo momento, Paulo e Barnabé se reúnem para ir para a próxima viagem missionária, e aí eles estão prontos para partir. Barnabé fala: eu quero levar Marcos. E Paulo fala: Marcos não vai não. Não dá para levar Marcos não, porque ele desiste no meio do caminho. A tal ponto que eles se separam. Eles não concordam e se separam. E Barnabé vai com Marcos, e Paulo vai com Silas e Timóteo posteriormente, para se dividem e vão pregando o evangelho. Mas aqui nós temos Paulo falando de Marcos já com outra perspectiva. Na sua última carta, em 2 Timóteo, Paulo chama Marcos para estar com ele porque ele é útil. Então nós temos alguém aqui que foi transformado, que começou mal o seu ministério, que abandonou na sua primeira viagem missionária, mas que foi transformado, e Deus transforma vidas. Talvez você esteja pensando assim: mas minha vida com o Senhor, minha vida de testemunha do Senhor, eu não tenho cumprido o papel. Eu não tenho feito o que o Senhor espera de mim. Eu tenho sido um desertor. Eu não tenho cumprido com a missão que o Senhor me deu. Mas o Senhor transforma vidas, como transformou a vida de Marcos, tornando um jovem tímido, com medos, que havia abandonado, agora em alguém útil. Tão útil que foi um companheiro de Pedro e escreveu as memórias de Pedro no Evangelho de Marcos. Escreveu o que serve para nossa edificação hoje, através do segundo Evangelho, do Evangelho segundo Marcos. Então nós temos Deus transformando a vida desse jovem, que agora é um cooperador, é alguém útil. Por isso, se esse é seu sentimento ou seu pensamento, entenda que ainda é hora de ser útil. Não perca a oportunidade que o Senhor está dando para você. Porque enquanto Ele tem te dado vida, Ele tem te dado oportunidade de ser útil na sua obra, de servir, de várias formas. Porque o Evangelho precisa de vários dons, de várias maneiras de servir. Nós temos aqui mensageiros, nós temos aqui pessoas que eram companheiros de viagem, nós temos escritor agora, além de companheiro de viagem, vários talentos, várias características, várias formas de servir ao Senhor que têm sido úteis no progresso do Evangelho. E Paulo vai demonstrando isso. Depois disso, o próximo nome, Jesus o Justo. Um nome não muito incomum para a época, não é o Senhor Jesus Cristo aqui, ok? É um outro homem chamado de Jesus, nós não temos outras informações além, ele só aparece aqui nas Escrituras. É chamado de Jesus o Justo. O que nós sabemos dele é que ele é um judeu, ele é da circuncisão, mas coopera pessoalmente com Paulo pelo reino de Deus. Ele é um cooperador do reino. E note que isso não deve ter sido fácil. Paulo lista aí Aristarco, Marcos e Jesus como os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo. São poucos. Qual que era o ministério de Paulo? Pregar o evangelho a quem? Para os gentios. Isso não era muito bem visto pelos judeus em geral. Nós temos todo um conflito no livro de Atos, no Novo Testamento, em que isso é demonstrado. Um judeu se envolver na proclamação do evangelho aos gentios, ele sofria certamente muita oposição dos seus compatriotas. Certamente ele sofreu assumir esse ministério. E Paulo aqui elogia esse homem como um companheiro, como um cooperador no reino, junto com Aristarco e com Marcos, que tem sido um lenitivo. Uma palavra que era usada, tecnicamente, muitas vezes nos túmulos, que descrevia o consolo nas tribulações, como na hora da morte. E Paulo fala: esses homens têm sido o meu consolo. Esses homens têm sido o meu lenitivo. Eles têm cooperado comigo e encorajado, fortalecido a minha vida na missão que o Senhor deu. Então, companheiros que eram fiéis, que estavam servindo junto com o apóstolo Paulo. Depois, Paulo fala no versículo 12 de Epáfras,
O nome já conhecido da carta, nós já vimos isso. Ele foi o fundador da igreja em Colossos. Paulo não conhecia os irmãos pessoalmente. Epáfras tinha sido enviado, você vê isso lá no capítulo 1 de Colossenses, versículos 7 e 8. Tinha sido enviado, ele foi o fundador da igreja em Colossos e provavelmente das igrejas ao redor, que Paulo cita aqui também. Hierápolis e Laodiceia, cidades vizinhas de Colossos. Então esse homem é um enviado do apóstolo Paulo para fundar essas igrejas nessa região. E ele não é apenas um fundador, um trabalhador, um pregador, mas ele também é alguém que ora por esses irmãos. Esse é o destaque que Paulo dá agora. Lá no começo do evangelho ele destacou a obra dele. Alguém que estava fundando a igreja lá, levando instruções, ensinando aquele povo. E agora ele é destacado como alguém que ora por esses irmãos. Ele não está com eles agora, ele está lá com o apóstolo Paulo em Roma, mas ele está orando por eles. Olha o que o versículo 12 e 13 diz. Sauda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Novamente, nós já vimos, já falamos sobre isso, o foco da oração desse homem é a vida deles com o Senhor. Essa era a preocupação deles. Ele se esforça, é o termo usado aqui em oração. A palavra usada aqui, da onde vem a nossa palavra agonia. É a mesma palavra usada para a oração de Jesus no Getsêmani. Esse homem está em agonia, orando por eles. Para quê? Para que eles se mantenham perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Para que eles se mantenham firmes em meio à heresia que está tentando entrar no meio deles lá. Para que eles cresçam espiritualmente. Para que eles se relacionem e estejam próximos do Senhor. Essa é a oração desse homem. Para que eles sejam fiéis, para que eles se mantenham firmes na obra, no caminho, no relacionamento com o Senhor. Além disso, o próximo nome destacado é Lucas, o médico amado. Versículo 14, sauda-vos Lucas, o médico amado. E Lucas é o escritor do terceiro evangelho. O maior escritor do Novo Testamento em extensão. Paulo escreve muitas cartas, mas Lucas é o que escreve mais em conteúdo. Ele escreve Lucas Atos, 2 livros bem grandes. O maior escritor do Novo Testamento, companheiro de Paulo nas suas viagens, usado como médico, historiador, missionário e escritor. Um homem cheio de talento, usado pelo Senhor de diversas formas ali junto com Paulo. Certamente alguém que servia como um médico da equipe missionária de Paulo, mas que também como um historiador, você vê isso nos seus escritos, ele foi pesquisar, ele foi atrás de testemunhas oculares para escrever o seu evangelho, o livro de Atos. Um pesquisador, um escritor, um missionário. Uniu-se a Paulo em suas viagens e permaneceu com ele até o fim. Alguém que tinha muito talento, alguém que era um médico, alguém que escrevia bem, você nota isso nos seus escritos, a forma dele escrever, e que usou tudo isso para servir ao Senhor. Usou todos os talentos e dons que Deus deu para ele para servir no progresso do Evangelho. Lucas, um médico amado, servindo para a edificação da igreja, servindo para cooperar no progresso do Evangelho. Pois nós temos um próximo nome, que é Demas. Só é dito dele aqui o nome. Sauda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. E nós temos aqui uma parte triste na história. Porque Demas, em primeiro momento, ele é descrito lá em Filemão como um cooperador. Aqui só é apresentado o nome dele, mas nós ficamos sabendo, infelizmente, que na última carta de Paulo, em 2 Timóteo 4,10, é descrito como um desertor por ter amado o presente século. O nome desse homem volta a ser mencionado. E Paulo fala assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então, ao contrário de Marcos, que começou mal, que tinha abandonado e depois foi transformado e se tornou alguém útil. Demas, aparentemente, era um cooperador no início,
mas se demonstrou um falso servo. Alguém que abandonou, porque amou o presente século. Preste bem atenção nessas palavras, nessa exortação. Nós vivemos em uma época em que o prazer pelas coisas desse mundo é exaltado e está infiltrado em nossas mentes. E não é difícil de você parar e pensar em quantas pessoas que estavam aqui e hoje não estão mais, porque amaram o presente século. Amaram as coisas que esse mundo pode oferecer. Isso aconteceu com esse homem. Então, talvez certas coisas que podem soar inofensivas, elas podem estar alimentando dentro da nossa alma um desejo e um prazer nas coisas desse mundo, e não nas coisas lá do alto. E talvez o processo de amar o presente século já tenha se iniciado dentro do seu coração sem você perceber. Em coisas que não são erradas em si, mas que podem dominar e tomar o controle da sua vida. E colocar coisas como lazer, viagens, locais para se conhecer, comidas gostosas, passeios divertidos, como mais importantes do que seu relacionamento com Deus. E talvez a semente de amar o presente século está plantada já no seu coração. E você não está nem percebendo. Isso aconteceu com Demas, infelizmente. Nós temos que tomar cuidado, estar vigiando o nosso coração. Depois disso, Paulo fala dos dois últimos nomes. De Ninfa, a hospedeira generosa. No versículo 15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Nós estamos aqui diante de uma mulher, provavelmente uma senhora, que hospedava a igreja, os membros, as pessoas, em sua casa. Eles não tinham templos naquela época, eles se reuniam de casa em casa. E essa mulher, provavelmente uma senhora com posses, com uma casa grande, abriu a sua casa para que ali houvesse ensino, pregação do evangelho. Alguém, uma hospedeira generosa. Às vezes Deus nos deu coisas. Deus nos deu bens materiais. Deus nos deu condições para usarmos para o reino dele. Essa mulher abriu sua casa, foi a forma dela servir ao Senhor. Ela se dispôs o que ela tinha para que o evangelho fosse pregado e pessoas fossem edificadas ali. Meu irmão, tudo que você tem, material ou não material, talentos, dons, inteligência, posses, recursos, foi o Senhor que te deu e deve ser usado para ele. Nós acabamos de cantar, tudo é dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele. Isso deve ser evidenciado no todo da nossa vida, inclusive com aquilo que ele nos deu. Essa mulher está abrindo sua casa para que o evangelho fosse pregado, para que o evangelho fosse ensinado naquele local. Além disso, Paulo está estimulando a unidade, o ensino e a comunhão entre as igrejas, 3 igrejas próximas na região ali. Essa carta que vai ser lida aos Colossenses, essa carta que hoje nós temos como livro, né, que vinha num pergaminho e era aberta e lida diante da igreja, depois passava por outras igrejas, para que outros pudessem ser edificados também por aquele ensino. E a carta de Laodiceia, que a gente não tem, não registro que ficou inspirado, mas também passaria pela igreja de Colossos, para que essa unidade, esse estímulo entre as igrejas, essa exortação mútua, promovesse edificação no meio do povo de Deus. E é isso que Paulo está ensinando aqui. E por fim, o último nome que aparece no versículo 17 é Arquipo, o ministro no Senhor. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Nós não temos muitas informações. Podemos imaginar algumas coisas sobre esse homem. É o último nome da lista.
provavelmente ele é filho de Filemão. Ele é apresentado na carta de Filemão junto com a esposa de Filemão, e o nome dele é apresentado ali. Provavelmente ele é filho de Filemão e possivelmente um jovem que fosse pastor da igreja em Colossos. O linguajar que Paulo usa aqui é muito parecido com o linguajar que ele usa aqui. Atenta para o ministério que recebeste do Senhor para o cumprires. Bem parecido com a linguagem pastoral da carta de Paulo a Timóteo. Então, provavelmente, Paulo está encorajando esse homem, esse jovem, que provavelmente era o pastor dessa comunidade. Era o responsável em ensinar ali a igreja em Colossos. E Paulo fala para ele, fique firme, atenta para o dom que Deus te deu e cumpra o ministério que você recebeu do Senhor. Seja fiel, permaneça como um ministro fiel do Senhor. Talvez alguns aqui tenham recebido um chamado especial para servirem ao Senhor integralmente no ministério. Nós temos pessoas formando para isso, talvez tenhamos outras pessoas aqui que receberam. Talvez estão lutando com isso. E a exortação que Paulo dá aqui é: cumpra fielmente, utilize o dom que Deus te deu. Cumpra o ministério que o Senhor te colocou. Talvez muitos outros aqui receberam dons que não são dons para servir integralmente no ministério, mas são dons para servir a igreja de Cristo, mas que não estão sendo utilizados. E a exortação é a mesma. Atenta para o dom que Deus te deu. Cumpre o ministério que o Senhor te deu. Todos nós recebemos dons. Capacitação para servir ao Senhor. E a exortação é: atenta para aquilo que o Senhor te deu. E cumpra o ministério que o Senhor te deu. Paulo conclui, no versículo 18, com uma saudação de próprio punho. Isso provavelmente porque já nessa época eles tinham alguns que queriam ter autoridade e escreviam como se fossem Paulo, mas não era. Então Paulo assina aqui, como autenticidade, para confirmar a autenticidade da carta. Provavelmente Timóteo, apresentado no começo, foi o escritor. Né? Paulo falava e ele escrevia, e aqui Paulo assina. E ele termina com duas exortações, ou duas afirmações finais. A primeira é: lembrai-vos das minhas algemas. E a gente pode ler isso de maneira errada. Quando Paulo fala lembrai-vos das minhas algemas, Paulo não está falando assim, ó, tenham dó de mim, eu estou preso. Em nenhum momento Paulo faz isso. Pelo contrário, ele se gloria de estar preso por causa do evangelho de Cristo. O que ele está falando aqui é: lembrai-vos das minhas algemas, lembre-se do motivo, que é servir a Cristo. O motivo pelo qual estou algemado é o mesmo motivo pelo qual vocês devem viver. Lembrai-vos disso. E ele termina: a graça seja convosco. A graça de Jesus, que salva e transforma, que capacita e permite vida para Cristo, o Supremo Senhor da igreja, seja com vocês. É assim que Paulo termina a sua carta aos Colossenses. O que nós aprendemos ao final dessa série? Meus irmãos, nós aprendemos algumas coisas no decorrer desse estudo. Primeiro, nós aprendemos que Cristo é o Senhor supremo e suficiente. Essa é a ênfase de toda a carta. Cristo é Senhor. É o soberano, aquele que governa. E Ele é supremo sobre tudo e suficiente. Nós não precisamos de nada além de Cristo. Temos tudo o que precisamos nele. Esse é o ensino principal dessa carta. Segundo, qualquer coisa que tome o lugar de Cristo se tornará uma heresia que nos distanciará dele. É o que está acontecendo com os colossenses aqui. Qualquer coisa que está tomando esse lugar de primazia, de supremacia de Cristo na sua vida, é algo que vai ser um falso ensino, uma heresia que vai te distanciar dele. Se Cristo não está sendo o supremo Senhor da sua vida, algo está sendo supremo Senhor da sua vida. Isso vai te distanciar de Cristo. É por isso que Paulo combate tão firmemente isso, mostrando que a nossa vida tem que ter o foco em Cristo, o Supremo Senhor. A supremacia de Cristo deve ser evidenciada em todas as áreas da nossa vida. Nós vimos isso na parte exortativa da carta. Igreja, lar, sociedade, emprego, relacionamentos. Falar que Cristo é supremo não é falar que Cristo é supremo no domingo. É viver como Cristo supremo na vida em todas as áreas. É ser um marido melhor porque Cristo é o Senhor da minha vida.
É ser um filho obediente porque Cristo é o Senhor da minha vida. É ser um bom funcionário porque Cristo é o Senhor da minha vida. É me relacionar de maneira correta com os meus irmãos em Cristo, honesta, porque Cristo é o Senhor da minha vida. E por fim, nós aprendemos que a supremacia de Cristo é evidenciada quando usamos todo o nosso ser no serviço ao Supremo Senhor da igreja. Deus nos deu dons, nos deu talentos, nos deu formas de servir. E a evidência de que Cristo é Senhor da minha vida é quando eu estou usando o que Ele me deu para servi-lo. Quando eu não estou usando, quando eu estou voltado para mim mesmo, quando servir para mim é muito pesado, é muito desgastante, eu tenho que fazer algo, prefiro ficar na minha, prefiro ter mais conforto, prefiro fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, o que eu gosto. Isso mostra que Cristo não está sendo Senhor, nem Supremo, na minha vida. Cristo é Senhor Supremo quando eu uso o que Ele me deu para servi-lo, para a glória dele. Vamos orar.